satisfação, é muito bom poder falar com você. Pode chegar, o programa Quatro Linhas está no ar. A bola não para, a renovação da comunicação esportiva está na área, atacando na internet e pela primeira vez, estreando, atacando no YouTube. E vamos anunciar os nossos destaques e apresentar na onda do hip hop para aumentar o nosso ibope. Vinícius Faustini, o tempo e o placar, diário de um salafrário chegou para eternizar. Salve, Flávio! A contradição continua no futebol brasileiro. O estadual não é parâmetro, mas resultados negativos sempre colocam equipes e treinadores em xeque. Não parece um pouco de falta de planejamento? Beleza. Fernando Diniz, tabelando de primeira, na cara do gol, ele não marca bobeira. Flávio, Vinícius, amigos, é sempre um prazer estar aqui com vocês no nosso segundo programa de 2011, né? Bom, gente, meu destaque inicial, infelizmente, vai para mais um caso de racismo no futebol. Seleção brasileira sub-20 está jogando Sul-Americano no Peru, valendo vaga para as Olimpíadas. E o Diego Maurício, né, entrou no segundo tempo ontem do empate de 1-1 com a Bolívia. E a cada vez que ele pegava na bola, a torcida peruana imitava sons de macaco. Infelizmente, eles ainda são provincianos a esse ponto. Tá certo, é uma tristeza muito grande, né? O racismo no futebol. Agora deixa comigo, fé em Deus, vamos chegar. Eu sou Flávio de Sá, a comunicação está no ar. E o meu destaque Quatro Linhas, torcida vascaína, muita calma nessa hora. No ano passado, início de campeonato carioca, o Botafogo era o pior do Rio. Tomou uma goleada de 6-0 do próprio Vasco da Gama, mas terminou campeão, vencendo os 2 turnos. Ainda um deles contra o Vasco, né? Isso, ainda é cedo para pânico. Torcedor Cruz Maltino, ainda é cedo para pânico. É o programa Quatro Linhas, amigos da internet e agora amigos do YouTube. Você que está acostumado e continuará a ter o programa executado no Rádio Blog Quatro Linhas, né? O radioquatrolinhas.blogspot.com. Agora tem um novo endereço, acrescentando no YouTube, youtube.com/blog Quatro Linhas numeral, tá certo? Numeral. youtube.com/Quatro Linhas, blog Quatro Linhas, o 4 é numeral, hein? youtube.com, você já conhece, /blog 4 de numeral, Quatro Linhas. Não é por extenso. Isso, e o programa Quatro Linhas passa por uma reformulação no ano de 2011, o programa muito mais dinâmico e vai estar sempre falando, mostrando o que interessa a você, ouvinte. Agora nós temos 5 vídeos, isso mesmo, 5 partes do programa. O início, o vídeo número 1, os estaduais, tudo o que acontece no futebol brasileiro, seleção brasileira, quando acontecer, nós temos aí o Sul-Americano Sub-20, teremos hoje, o Vinícius vai falar daqui a pouco para vocês. Depois desse primeiro vídeo, nós teremos os 4 grandes clubes do Rio de Janeiro, com um noticiário independente para você, ouvinte Quatro Linhas. Agora, Vinícius, vamos lá, vamos passar a bola. Os resultados dos campeonatos estaduais. Tá certo, Flávio. Vamos começar com o Campeonato Paulista. O Bragantino venceu o Santo André por 2-1. O São Paulo, no dia do aniversário de 38 anos de Rogério Ceni, perdeu para a Ponte Preta por 1-0. E a Ponte Preta do ex-goleiro do Flamengo, né? Do Marcelo Lomba. Ele tá jogando de titular lá? Não, Lomba? ainda não. Ah. Mas o São Paulo tem uma notícia. Contratação do meia Rivaldo. Grande contratação. Será pela idade que ele tá? Olha, a idade que ele tá é meio arriscada, né? Mas ele tá muito bem preparado fisicamente. Vamos ver se ele vai funcionar. Ele funcionou bem no Mojimirim, vamos ver se ele vai funcionar bem num time de ponta como o São Paulo. Eu acho que ele é melhor que muitos que estão lá no São Paulo. Pode ser. Mas o Mirassol venceu o Mojimirim, time do presidente Rivaldo, por 1-0. A Portuguesa venceu o Linense por 3-1.
Corinthians, olha o tropeço corintiano de novo, hein? O Corinthians empatou com o Noroeste em 1-1. E só empatou porque o zagueiro desviou o chute do Dentinho, né? E o Roberto Carlos teve uma falha bem grosseira. Mais uma, né? Mais uma. O Santos venceu o Grêmio Prudente por 4-2, chegou a estar ganhando por 4-0. Grande atuação do Santos de novo, né? E uma boa, 2 gols do Elano. boa atuação do Elano também. Paulista e São Bernardo empataram em 1-1. O Palmeiras venceu o Oeste por 1-0. Vitória dramática do Palmeiras, né? Gol aos 40 do segundo tempo. Exatamente. O Ituano venceu o São Caetano por 1-0 em São Caetano do Sul. E o Americana, sim, o Americana, antigo Guaratinguetá, venceu o Botafogo de Ribeirão Preto. Os 8 primeiros do... O Americana é líder do campeonato, hein? É um dos líderes ao lado do Santos. Os 8 primeiros atualmente são Santos, Americana, Palmeiras, Paulista, Portuguesa, Mirassol e Corinthians. E São Paulo agora tem quartas de final. Pois é, né? O Paulistão, que já não era tão interessante, apesar da grande rivalidade, apesar do grande poderio econômico, agora classificam-se 8. É quase impossível os grandes ficarem de fora, é quase impossível. Só se eles quiserem, né? Os grandes não chegarem na segunda fase. Então, o torcedor não fica motivado nessa primeira fase, porque já praticamente já está garantido, está de mão beijada já a sua classificação. E a primeira fase é longa, né? 20 clubes todos se enfrentando. Exatamente. O Flávio, ainda por cima, o São Paulo tem 20 times no campeonato estadual. Acho isso um inchaço muito desnecessário para o futebol paulista. Tá certo. Mas saindo de São Paulo, vamos para o Rio Grande do Sul. 16 clubes no Campeonato Gaúcho. Vamos aos resultados. O Internacional, com o time B, venceu por 1-0 o Santa Cruz. Graças a um frangaço do goleiro do Santa Cruz, né? Exatamente. O Novo Hamburgo empatou com o Pelotas em 2-2. O Grêmio venceu a Universidade de Canoas por 1-0. Graças a um pênalti duvidoso, né? Que na minha opinião houve, mas... Eu também achei que aconteceu sim. Foi mão na bola é pênalti. O Ipiranga venceu o Porto Alegre do time do Assis por 2-1. O Caxias venceu o Cruzeiro de Porto Alegre por 2-0. O Lajeadense venceu o Veranópolis por 2-1. E o São Luís goleou o Internacional de Santa Maria por 4-0. E no Rio Grande do Sul também tem o sistema de quartas de final. No grupo 1, Caxias, Lajeadense e Ipiranga tem 7 pontos. O Internacional tem 6. No grupo 2, Grêmio, Veranópolis, Juventude e Santa Cruz também vão se classificando para as quartas de final da Taça Piratini, equivalente ao primeiro turno. Tá certo, é o Campeonato Gaúcho, Gauchão, Internacional e Grêmio. Vamos agora girando os campeonatos estaduais. E o Rio de Janeiro, Vinícius, resultados do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. É verdade, Flávio. O Campeonato Carioca, tivemos no sábado vitória do Flamengo sobre o América por 3-1, jogo em Edson Passos. Mais uma vitória do Flamengo. O Flamengo ainda aí a 6 pontos no grupo, né? É verdade. O Volta Redonda perdeu para o Boa Vista por 1-0 no estádio Raulino de Oliveira. O Volta Redonda começando muito mal, né? 0 pontos, continua, né? Também com 0 pontos está o Vasco, que perdeu sua segunda consecutiva para time considerado de menor porte. Dessa vez o Nova Iguaçu, que foi promovido à Laranja Mecânica da Baixada, venceu por 3-2 no estádio Raulino de Oliveira. No estádio do Trabalhador, o Resende e o Americano empataram em 1-1. O Duque de Caxias venceu o Macaé por 4-1 no estádio de Los Lários. Em Conselheiro Galvão, o Bangu venceu o Madureira por 1-0. No Engenhão, o Fluminense venceu o Olaria por 6-2. Um jogo que estava difícil para o Fluminense, né? Até os 42 do primeiro tempo, quando o Fluminense fez 4-2. Começou meio complicado. E no estádio Moacizão, estádio de Macaé, a Cabofriense foi goleada por 5-0 para o Botafogo. Jogo com 2 golaços contra do zagueiro Goeber. Isso mesmo. O Botafogo agora tem 2 artilheiros no campeonato, né? O Goeber e o Caio. É verdade. Mas antes da gente entrar no bloco dos jogos dos grandes do Rio de Janeiro, um dado lamentável. O estádio do América, o estádio de Edson Passos, após as coisas que aconteceram na partida contra o Flamengo, foi vetado para jogos de Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo. O Evaldo José, locutor da CBN, até falou um pouquinho quais foram os abacaxis. Você, a bola e eu. Você, a bola e eu. Que lindo, mas não foi nem um pouco lindo o que aconteceu no estádio de Edson Passos. O ar das cabines da imprensa não funcionava,
a sensação térmica de 40 graus ficava ainda maior. A água, não tinha água para vender dentro do estádio, tinha que comprar do lado de fora. E para completar, 1.000 pessoas com ingresso na mão não puderam entrar. Porque um setor da arquibancada ficou interditado, porque estava em péssimo estado de conservação. Um estádio que não tem nem 10 anos de existência, né? Olha, e uma coisa lamentável, né? Isso aí é lamentável. Por que a Federação do Rio de Janeiro não mostrou isso antes? Será que foi para humilhar o América, dizer o seu estádio não tem condição de ter jogos de grande porte? É verdade. Agora, esse laudo inicial, aí fica comprovado a irregularidade, porque essa arquibancada não foi de agora que ela está já deteriorada, que ela já está interditada, então venderam-se mais ingressos do que a capacidade do estádio. Fizeram overbooking, né? Com certeza, com certeza. Mesmo com a tristeza de muitas pessoas que vieram de longe, viu uma reportagem de uma família de Brasília que veio assistir o jogo do Flamengo contra o time do América. É um jogo tradicional, né? América e Flamengo, né? É lamentável que ainda o futebol carioca tenha esses problemas, mas a situação já foi resolvida. O seguinte, né? O Juiz Coutinho, para times grandes, não vai ser mais colocado em prática. Não, e o pior é o seguinte, né? Para a terceira rodada, Boa Vista e Vasco, né? Isso. O jogo seria lá em Saquarema, Bacaxá, às 10 horas da noite. Aí depois, o estádio foi vetado para públicos de mais de 300 pessoas. Quer dizer, voltou para o Gil Luiz Coutinho, continuou às 10 horas da noite. Aí depois foi transferido para quinta-feira. Para o jogo no Engenhão. Não, foi transferido para quinta-feira ainda no Gil Luiz Coutinho. Aí depois o Gil Luiz Coutinho foi vetado e passou para o Engenhão, rodada dupla com Fluminense e Macaé. Jogo às 5 da tarde, numa quinta-feira, que é dia normal, não tem feriado, não é como aconteceu no último dia 20, que é feriado aqui no Rio de Janeiro, dia de São Sebastião. Que aconteceu a rodada dupla com Botafogo e Caxias, Fluminense e o Fluminense estreou contra o Bangu. Agora, que coisa, né? Será que alguém vai assistir esse primeiro jogo entre Vasco e Boa Vista? Aliás, será que a torcida do Vasco vai querer prestigiar depois desses resultados negativos? E ainda mais no Engenhão, né? Ainda mais no Engenhão, que não é ainda um lugar de tanto acesso, não é muito comum ter muita torcida do Vasco indo para lá. Isso. Agora, para terminar o primeiro bloco, 4 linhas, VaptVupt. Amanhã tem decisão da Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior. 21 anos depois, o Flamengo tem a chance de se consagrar mais uma vez, de sagrar campeão da Copinha. Bahia e Flamengo, às 10 horas da manhã, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, comemorando o aniversário de São Paulo. Exatamente, amanhã é feriado na capital paulista e teremos essa decisão dessa Copa São Paulo, que se tornou um reduto, um celeiro de novos craques. O Flamengo de 1990, por exemplo, lançou craques como Piá, Marcelinho Carioca, Djalminha, Júnior Baiano, Paulo Nunes. Júnior Baiano não era tão craque assim. A gente vai dizer, em vez de craque, vamos jogadores de ponta. Alguns jogadores, o Rogério era capitão, o atual Rogério Lourenço. E agora, além da Copa São Paulo, tivemos o resultado do Sul-Americano Sub-20, esse empate do Brasil com a Bolívia em 1-1, também a geração mais jovem do futebol brasileiro. Tivemos esse episódio lamentável do Diego Maurício, também desse problema do racismo. E nesse empate 1-1, um tropeço muito surpreendente, para quem achava que a Bolívia ia ser o adversário mais fraco. Do grupo, né? Exatamente, ela fez um esforço lá. Deu sorte também, o Brasil massacrou, o Brasil colocou praticamente 90% do poderio, né, da posse de bola. O Brasil realmente muitas bolas na trave. E tá aí, Sub-20, o Brasil com muitas chances da vaga olímpica para Londres. Pelo menos conseguiu a vaga no hexagonal. Tá certo. O primeiro bloco, 4 linhas, youtube.com/blog 4 linhas. O 4 é numeral, tá certo? Tá certo, Flávio.